Sexta hora. Podemos verificar que a quinta hora foi a hora da vitória, na qual o candidato aos mistérios gnósticos faz primeiro uma retrospectiva e se decide a já não empregar sob nenhum pretexto os métodos e as forças da antiga vida. Porque se assim o fizesse, essas forças outra vez automaticamente passariam a governá-lo. Em seguida, ele dirige os olhos para o futuro, quando poderá tomar sobre si sua tarefa de como um servo de Deus e dos homens, equipado com forças completamente novas, isto é, com as forças das grandes águas ou as forças do Espírito Sétuplo. Após ter comemorado sua vitória, ele encontra-se pela primeira vez em seu caminho de desenvolvimento, como um ser humano completamente livre da natureza da morte. Somente agora se tornam verdadeiras para ele as palavras "no mundo, porém já não do mundo". Muitos foram os místicos que tentaram dar uma solução a essas palavras, fugindo literal e corporalmente do mundo. Ocultaram-se por trás de grossas paredes de mosteiros, em lugares inacessíveis de florestas virgens ou de montanhas, e como se isso não bastasse, procuraram ainda, no interior das paredes dos mosteiros, o isolamento em células. Contudo, agora não se trata de paredes e celas em lugares isolados, porém de estar no mundo, no sentido mais amplo da palavra. Em meio a este mundo, o candidato demonstrará que é uma peça íntegra e dinâmica a serviço do mundo e da humanidade, completamente mergulhado na vida da natureza da morte, para desta maneira entrar em contato estreito com todos os que nela se encontram aprisionados. Assim, ele está no mundo e, no entanto, não é do mundo. Esse é o segredo da arte hermética. Não ser do mundo não é uma fuga do mundo ou uma inimizade pelo mundo e pela vida, mas é estar no mundo, servi-lo e, mediante os mistérios gnósticos, vencê-lo interiormente, por meio do nascimento da nova alma e do novo estado de consciência. E assim, mediante um novo estado de ser, poder manter o espírito impassível diante dos ataques e do domínio dialéticos. Semelhante ser humano não tem medo. Em sentido gnóstico, ele está enobrecido para o serviço da humanidade. Ele pode caminhar tranquilamente pelo mundo, pois, embora tenha de contar com perigos, não os teme devido à nova força interior. Ingressar nessa liberdade superior e profunda deve ser o anseio mais elevado e a meta de cada aluno da escola espiritual. Qualquer forma dialética de liberdade é grande engodo, absoluta ilusão e sempre uma forma de aprisionamento. Acompanhemos agora, no campo dialético, esse servidor ou servidora dos seres humanos em seu caminho da verdadeira liberdade. Esse servidor ou servidora realiza sua tarefa por mandato da luz universal. Ele é chamado, em primeiro lugar, de rei sacerdote. Seu sacerdócio deve estar claro para vós. Certamente, ele serve a Deus e à humanidade, e é uma luz na senda para o buscador. Sua realeza deve ser compreendida no sentido clássico. Um rei, no sentido original da palavra, é um monarca, isto é, um homem que se tornou autônomo, um homem que, vivendo verdadeiramente o sacerdócio, alcança essa autonomia. Não há poder algum, afora o da gnosis, que esteja acima do seu poder.
Não há na natureza dialética região alguma que ele não possa penetrar para realizar a sua tarefa. Com certeza, já lestes na Escritura Sagrada Universal sobre a realeza da alma, que foi libertada pelo Espírito. É compreensível que esse estado de rei sacerdote seja necessário para o obreiro do reino de Deus. Por conseguinte, esse estado do rei sacerdote é, por exemplo, indicado como o de Melquisedeque, o misterioso líder de uma ordem excelsa, a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é a entidade que representa a mais elevada justiça divina e reside na justiça do reino divino da paz. Por isso, ele é denominado Rei de Salém, o Rei do Reino da Paz. Todos os que, na sexta hora de sua viagem para a vida universal, assumem sua tarefa de servir integralmente, são reis sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, o que indica a elevada autonomia e a inviolabilidade desse sacerdócio na natureza da morte. Deveis compreender bem que todo candidato aos mistérios gnósticos que ingressou na ordem do estado do rei sacerdote e passa a realizar seu trabalho servidor, tem mais a fazer do que falar e testemunhar sobre a vida libertadora do novo estado da alma. Mediante exemplo dinâmico e vivo, mediante a construção de um campo de trabalho, ele deve estimular o buscador a tomar em mãos o cajado de peregrino. Todavia, esse trabalho é tão somente uma parcela relativamente insignificante do que, em realidade, tem que ser alcançado. O campo de atividade ao qual o referido servidor deve dirigir-se é tão extenso que é quase impossível fazer-se ideia dele. Quem quiser compreender mais ou menos o significado da sexta hora, deve tentar lançar um olhar neste campo de atividade para, de algum modo, ter uma noção de sua magnificência e inviolabilidade. Vivemos em um mundo de fenômenos cujas causas, em sua maioria, se encontram ocultas. Portanto, quem quer realmente auxiliar uma criatura em sua caminhada através do campo da existência, deve conhecer as causas mais recônditas da vida dessa criatura. Todos os seres humanos possuem um caráter distinto. Todos eles possuem tipos diferentes e, assim, nas mesmas situações, pensarão, sentirão e agirão de maneira muito diversa. As causas e os efeitos das atividades psicológicas em todos eles são bastante individuais. Poderíamos simplificar essas diferenças falando em passado, karma, estado de sangue, fatores hereditários, raça, nação, condição social. Contudo, em verdade, diríamos muito pouco com estas palavras. Quando dizemos o ser humano é o produto do passado, nada expressamos ainda sobre a natureza essencial desse passado. É extremamente necessário sondar-se de maneira perfeita algo desse passado. Na escola espiritual, aproximamo-nos desse problema quando dizemos que qualquer expressão de vida é o resultado de certa radiação eletromagnética de natureza cósmica. No entanto, também ainda assim, nada dissemos do que se encontra por trás disso. No que se refere a seus intentos, os raios cósmicos vêm diretamente a nós ou não? Existem forças ou seres que os modificam e desviam com segundas intenções? Existem, talvez, ainda outros impedimentos? Não poderia acontecer de vários reinos de vida estarem interagindo?
fazendo surgir assim todo o tipo de radiações secundárias? Assim, podeis propor uma série de perguntas e compreendereis que quando na escola da Rosa Cruz Áurea simplesmente dizemos que há uma radiação dialética e uma radiação gnóstica, estamos apenas balbuciando os primeiros rudimentos de uma ciência da radiação a ser investigada, por meio da qual todas as causas e estados de vida devem ser esclarecidos, antes que se possa falar realmente de auxílio de uma terapia. O que sabemos em sentido mais profundo um do outro? Vemo-nos uns aos outros fazendo coisas estranhas, coisas desagradáveis ou lamentáveis. E muitas vezes, perplexos, perguntamos: por quê? Em seguida, vem uma série de indagações. Por que um ser humano entra para a escola da Rosa Cruz e outro não? Por que muitos que estavam a ponto de encontrar a Rosa Cruz recuaram no último momento? Que influências invisíveis os desviaram de sua senda? Eis porque o verdadeiro e profundo amor ao próximo requer que se saiba por que alguém pensa, sente e age tal como faz. Que forças, em toda a sua variegada multiplicidade, governam o ser humano? É possível, uma vez descoberta a fonte dessas forças, obstruí-la ou desviar o seu curso de determinados grupos humanos? Percebeis que possuir o domínio e o conhecimento da ciência da radiação em sentido universal é uma necessidade para realizar-se um serviço verdadeiro ao próximo? Os antigos distinguiam em maior ou menor grau muitos grupos de radiações segundo suas atividades. Eles personificaram esses grupos e assim falava-se de deuses, ídolos e espíritos. Mediante conjurações e venerações, mediante numerosas práticas ocultistas, procurou-se limitar a atividade de uma radiação mediante o estímulo de outra. Portanto, vemos que se trata de uma ciência muito antiga, que até certo ponto se perdeu, foi esquecida e se arruinou devido ao uso incorreto. Essa ciência somente deve ser conhecida e utilizada quando se está animado de intenções verdadeiramente gnósticas, intenções que são colocadas diariamente diante de todos nós. Podemos indicar-vos essa ciência que há muitas dezenas de milhares de anos esteve em poder da humanidade, para que esta pudesse, com segurança e rapidez, endireitar para si mesma o caminho para a vida libertadora. Entretanto, desde há muito, esse saber antigo retirou-se outra vez para os mistérios da ordem de Melquisedeque, e somente é conferido aos que na sexta hora devem iniciar a sua tarefa auxiliadora. Temos agora de responder ao porquê de o ser humano que libertou da dialética e não obstante nela se encontra em atividade, a serviço do mundo e da humanidade, estará absolutamente sem medo, embora veja os monstros infernais vir contra si. Deveis compreender bem que esse sem medo nada tem a ver com uma ansiedade eventual em relação a si mesmo, em relação ao próprio estado de ser, pois o candidato, já na quinta hora, obteve a vitória sobre a morte e sobre a matéria. Portanto, quando ele dá início à sua tarefa de libertação da humanidade, é evidente que não se trata, de modo algum,
de um medo banal pela existência e, consequentemente, da típica luta dialética pela existência. O liberto tornou-se existencialmente sem medo e, por isso, não teria nenhum sentido na sexta hora aludir novamente a um estado de ser evidente. Além disso, seria desperdício de palavras preciosas, visto que, conforme pudemos concluir, a totalidade do Noctemeron, no que se concerne às 12 horas mágicas, caracteriza-se por uma formulação especialmente concisa. Ele pode ser escrito em uma página. Apolônio de Tiana tinha, na sexta hora, uma intenção bem diferente, e por isso uma exposição pormenorizada é necessária. Para tanto, deveis ter em vista a constituição de um microcosmo. Seu aspecto exterior é o seguinte: do exterior vedes primeiro o grande campo magnético do microcosmo. Em seguida, encontrais o ser aural sétuplo, que consiste em camadas de diferentes espessuras e está semeado de pontos magnéticos. No interior desse ser aural, vedes um espaço aparentemente vazio, o campo de respiração, onde vos encontrais como personalidade. Queremos dirigir vossa atenção muito especialmente para o campo de respiração do microcosmo. Até o presente momento, nunca fizemos na escola espiritual um estudo minucioso desse campo de respiração. Sabeis que o campo de respiração é organizado e nele circulam diversas correntes de forças astrais, as quais estão ligadas ao sistema fígado-baço. Além disso, o campo de respiração abriga forças das quais o microcosmo deve ser purificado. Forças demoníacas, autogeradas, que estorvam o ser humano na vida e muitas vezes podem ser fatais para ele. Apolônio de Tiana deseja que o candidato, em sua reflexão sobre a sexta hora, tome conhecimento disso e descubra que espécie de forças se apresentam no campo de respiração ou campo astral de um microcosmo. Quando vos aprofundardes no assunto, verificareis que jamais houve momento em que o campo de respiração de um microcosmo estivesse desabitado. Verificamos, em uma de nossas considerações anteriores, que uma purificação e uma ordenação gerais de várias tensões e radiações magnéticas deverão ocorrer nos vários órgãos e esferas do microcosmo. Portanto, devemos dizer que sempre surgem outras relações magnéticas em um microcosmo quando certas tensões magnéticas importunas e prejudiciais ao ser humano são descobertas, desatadas e dissolvidas. No decorrer dos anos, onde se concentravam vossos pensamentos, sentimentos e atividades volitivas, atividades que na maioria das vezes determinavam vossas ações? Sabeis que determinados pensamentos e sentimentos se impõem periodicamente sobre vós. Eles influenciam vossa secreção interna, vosso sangue e vosso fluido nervoso. Com a regularidade de um relógio, permaneceis ocupados com as consequências disso no seu corpo. Abertamente ou em segredo, com relutância ou com muito medo, como que possuídos por uma paixão, ou talvez com certo agrado, ou ainda com intenso desgosto, passais a agir de acordo com tudo isso. Alguns lutam desesperadamente contra essas inclinações, mas não há ninguém que seja capaz de dominá-las. O ser humano é obrigado a obedecê-las, ainda que ponha em ações
maior ou menor dose de cultura, de modo que a consequência da ação satisfaça sua consciência ou a adormeça. Alguns tentam enfeitar todos esses processos com uma etiqueta filosófica e psicológica. Outros dissertam sobre eles nas universidades e procuram psicanalizá-los. Alguns buscam caminhos que oferecem um comportamento mediante o qual seu próprio grande conflito de consciência causado por todos esses impulsos animalescos no ser humano possa ser eliminado, possa ser dissolvido psicanaliticamente. A razão mais profunda de tudo isso situa-se, sem exceção, no campo de respiração do microcosmo, onde residem todos os estados magnéticos, tensões, tendências e forças. Algumas dessas tensões entram pelo sistema fígado-baço e fala-se então de subconsciente. Outras alcançam o coração através do cerebelo e da medula oblonga e fala-se então de desejos, anseios e estados sentimentais. Outras ainda penetram no cérebro pelas aberturas da pineal e afetam os sentidos, os órgãos da razão e, por fim, os órgãos da vontade. E quando o fogo da vontade é atiçado, segue-se a explosão como lei natural. Por que sois assim como sois? Por que agis do modo como agis? Podeis encontrar a resposta no campo de respiração e em seus habitantes. Algumas das forças que nele residem já se encontravam ali ao nascerdes, porquanto o microcosmo que vos envolve não era puro e virginal ao nascerdes. Muitos outros já habitaram vosso microcosmo antes de vós. Ele é uma casa que já foi habitada inúmeras vezes, e muitos moradores anteriores do campo de respiração declaram-se a vós, impõem-se a vós. Alternadamente, eles foram tomando o comando de vossa vida e foram impulsionando-a nas mais diversas direções. Eles ganham poder sobre vós em concordância com vossas experiências e situações. Acaso pensais que todos os povos primitivos, com suas crenças em demônios e seu animismo aperfeiçoado, eram tolos? Não. Nesse ponto, todos esses povos são igualmente naturais, exatos e verídicos. Eles não negam os fatos, nem conhecem outro caminho senão aceitá-los e servi-los. Eles tentam, em perfeita rendição, servir e satisfazer alternadamente os deuses do seu campo de respiração, aliviando assim as tensões. O que os povos primitivos fazem aberta e naturalmente, todos os povos cultos o fazem às escondidas e sob muitos disfarces, até mesmo com o nome de Jesus Cristo nos lábios. Compreendereis o que pensamos a respeito desse tipo de cultura. Não há ser humano algum de estrutura dialética que não sirva aos deuses do seu campo de respiração. Isso não é nenhuma acusação, mas apenas arrebatamos a realidade de sua ilusão. Retiramos as máscaras, porquanto não existe ser humano dialético ou homem divino que possa subtrair-se ao domínio das forças magnéticas de seu campo de respiração. Por isso, não deveis presumir ser o que na realidade não sois. Na mais profunda essência, sois pobres homúnculos, joguetes das forças magnéticas da natureza. No capítulo precedente, dizíamos que há apenas uma solução para o imenso conflito da consciência, pois a vida, em sua totalidade, particularmente para o portador do átomo original,
em um grande conflito de consciência, a saber, desenvolver na gnosis forças magnéticas novas e diferentes no campo de respiração. Realizais isso, em primeiro lugar, mediante fé inabalável, aspiração intensa e dedicação ininterrupta. Esse é o segredo do sucesso que denominamos estar sobre o tapete. Se tivermos êxito em introduzir algumas dessas forças magnéticas libertadoras em vosso campo de respiração e as obedecerdes, seguindo-as perfeitamente quando se fizerem sentir em vossa vida, mediante um dos canais mencionados, e nelas resistirdes do imo a outras forças, então estareis no bom caminho. Conforme consideramos antes, o candidato do Nuktemeron já inicia esse caminho de desenvolvimento na segunda hora. Vosso campo de respiração microcósmico é a vossa esfera de vida, literalmente o campo em que respirais. Ele é completamente idêntico ao grande campo de respiração do cosmo Terra. Se vosso campo de respiração é de natureza inteiramente dialética, isso significa que ele corresponde ao grande campo de respiração exterior, com o qual encheis os pulmões. Assim, vossa pequena natureza encontra-se em perfeito equilíbrio com a grande natureza, com todas as consequências desse aprisionamento. No entanto, se mediante discipulado verdadeiro e perseverança, e não há outro caminho, conseguis desenvolver e manter forças magnéticas gnósticas em vosso campo de respiração, o grande campo de respiração mudará igualmente para vós. Então, já não assimilareis seu veneno, seus demônios e todo o perigo que a humanidade demoníaca e dialética possessa nele irradia. Então, inalareis apenas o que serve para a vossa paz, saúde e bênçãos. Vossa respiração modificar-se-á. Atentai agora para a sexta hora. O irmão da sexta hora, como ser humano perfeitamente liberto e servidor da humanidade, trabalha em terra hostil. Por conseguinte, é uma realidade que os monstros infernais de inúmeras tensões magnéticas, agrupados em grandes poderes no grande campo de respiração cósmico, avançam contra ele, porque ele está ocupado em arrebatar-lhes as vítimas. Todavia, um obreiro deste nível está absolutamente sem medo. Ele não teme por si mesmo, o que é evidente. Do mesmo modo, ele não teme pelo resultado do seu trabalho salvador, libertador. Demoremo-nos um pouco nesta conclusão. Imaginai que vós, em vossa condição de liberto, vos empenhais em ajudar e salvar uma alma ainda não liberta. Os poderes infernais levantam-se contra vós, porém, eles não podem prejudicar-vos, e sim o objeto de vosso cuidado. Os grandes poderes infernais capturam o ser humano a quem estendeis as mãos. Eles arrancam-no de vós. Ele é como um joguete em seus braços vampirescos. Agora compreendereis também porque todo servidor da luz universal sempre encontra incompreensão, insultos, ódio, inhospitalidade, resistência, calúnia e oposição organizada em seu trabalho sobre a terra. Eis a razão por que ele precisa estar continuamente atento às atividades de todas as pessoas com quem entra em contato, até mesmo em seu ambiente imediato. A inimizade natural dos monstros infernais assaltam-no dia e noite por meio das pessoas que eles ainda conseguem influenciar. Contudo, isso tudo não perturba o irmão servidor. Seu espírito permanece inabalável. Ele está sem medo, sem preocupações.
mesmo quando ameaçado pelos seres humanos a quem dirige o seu interesse amoroso. Então ele não será vencido pela dor, pelo pesar e pela miséria proveniente de todas essas experiências com a humanidade possessa? Não, pois ele possui o saber absoluto de quem é um perfeito detentor de poder. Ele vencerá. Como? Em todos os seus caminhos, ele está cercado e acompanhado, dia e noite, pela justiça vingadora de Deus. O que significa isso? Seria uma especulação acerca do Deus do Velho Testamento? Não. Todo irmão da luz possui em seu campo de respiração uma força magnética, uma tensão magnética, que de fato pode ser indicada como uma justiça vingadora, uma força que o acompanha e o protege. Trata-se de uma força que os Rosa-Cruzes clássicos denominavam Jeová, sem com isso fazerem alusão ao Velho Testamento. Eles colocavam conscientemente todo o seu trabalho sob a sombra de suas asas. Portanto, quando os monstros infernais tentam opor-se ao trabalho amoroso de colheita, quer de forma direta, quer de forma indireta, por meio de terceiros, o irmão lobeiro já não se preocupa, não teme, nem desenterra para si o machado de guerra, em uma luta pela existência segundo os padrões dialéticos. Então, a força geovística que o penetra, envolve e o acompanha, falará por seu intermédio e o auxiliará através de todos os obstáculos, até que o seu objetivo tenha sido alcançado. Seria então essa justiça geovística uma radiação mortal, vingativa, rancorosa e ávida de sangue? Não. Ela é um fogo protetor. Quem agride ou profana esse fogo, ou de algum modo o ameaça, será, em dado momento, consumido por ele. Quem quiser examinar e analisar a história da santa obra e de seus servidores, sempre verá confirmada essa lei protetora. Pois bem, essa é a explicação da sexta hora de Apolônio de Tiana.